Mas a torcida do Flamengo tem a maior média de público dos campeonatos brasileiros ou do futebol brasileiro dos últimos 350 anos. Os caras vão. Bom. Entendeu? Os caras vão. Entendeu? Teve aí uma época de seca aí que o time jogou aí pra 800 pessoas lá em Volta Redonda. Foi deprimente, mas eu acho que aquilo foi ponto fora da curva. A diretoria do Flamengo tomou uma decisão que causou muita polêmica e revolta entre os torcedores do Flamengo, não só nas redes sociais, muitos sócios, proprietários, sócios da Gávea, sede oficial do Flamengo, também não gostaram, muitos gostaram também, mas a grande maioria não gostou nem um pouco, muito pelo contrário, inclusive nas redes sociais o sentimento é de revolta e a gente vai falar que decisão foi essa e eu quero saber. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado com as principais notícias do Flamengo, com os principais vídeos, né? Pois é, a mídia paulista começa a fazer elogios à torcida do Flamengo, ao time do Flamengo, né? E não é normal, né? É por isso que vale a pena vocês verem o vídeo até o final, né? Tem muita informação, tem jogador chegando, tem reforço, né? Tem o Flamengo se preparando para enfrentar o Atlético Mineiro com novidades, né? Flamengo agindo aí nos bastidores, tomou uma decisão que revoltou toda a torcida do Flamengo, dirigentes, principalmente os dirigentes. Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final, deixa seu like, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Venê Casagrande e Placar TV, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles trouxeram com essas informações, né? Vamos ver aí a mídia paulista fazendo elogio à torcida do Flamengo, a maior torcida do planeta, torcida que está sempre presente, torcida que está sempre apoiando. Não é dizer que a torcida do Flamengo está sempre na vitória. Tá na vitória e na derrota, pessoal. A gente está sempre lá, né? E sobre essa questão aí que o Venê também trouxe, né? Reforços, a questão de Gabigol, questão que envolveu aí a diretoria do Flamengo, que deixou os dirigentes, né, os conselheiros bastante irritados. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre, minha opinião, deixo no final. Vamos lá. Mas a torcida do Flamengo tem a maior média de público dos campeonatos brasileiros ou do futebol brasileiro dos últimos 350 anos. Os caras vão. Bom. Entendeu? Os caras vão. Entendeu? Teve aí uma época de seca aí que o time jogou aí pra 800 pessoas lá em Volta Redonda. Foi deprimente, mas eu acho que aquilo foi ponto fora da curva. Os caras estão em todas. Agora, precisam torcer melhor. Porque ficar vaiando, que nem fizeram ontem com o Lohan. Uma coisa é torcida grande, outra coisa é torcida fanática. Mas eu acho que a torcida pode ser grande. Eu acho a torcida do Flamengo muito numerosa. Muito numerosa. Maior do Brasil inteiro. Claro, é a maior do Brasil. A gente percebe isso nos jogos fora e tal. Os caras vão. Porque estão lá. Vão. Entendeu? Você vai no Nordeste, tem mais torcedor do Flamengo do que do time da casa. Pô, isso é fanatismo. Joga Fortaleza ou Ceará contra o Flamengo. Amazonas e Flamengo. O Flamengo sempre tá ali batendo com os caras, rivalizando. Claro que o espaço fica sempre menor, porque se deixasse... muitas vezes é maior. Então eu acho que ser fanático é estar abraçado com o time. Tem gente que xinga e briga com seu parceiro ou com a sua parceira. Isso não significa que você não goste, entendeu? Há momentos de turbulência, como acontece com a torcida do Flamengo em relação ao time. Mas pra mim, a torcida do Flamengo é muito fanática. Vale você, Facicani. Eu tô com o Flavinho, os caras são fanáticos, mas assim, teve momentos em que o Flamengo precisou da torcida e ela acabou não correspondendo dentro de campo, né? A gente pode falar final da Libertadores, né? Ela na prata, é isso? O Flamengo na prata? É que é difícil, parece uma coisa meio que unânime, né? Flamengo é fanático. Eu não acho que seja uma torcida fanática, eu acho que é uma torcida grande. Vai, coloca você primeiro, depois... Porque a gente fala da final da Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras. Lá no Uruguai. O Flamengo teve o estádio quase dele. 65% do estádio era do Flamengo. E ficou com aquela pecha lá do vento, né? Não ouvimos a torcida do Flamengo porque ventou e tudo para mais. Para de fazer rodeio. Você então, coloca o Flamengo onde? Na prata? Por hora. Eu coloco na prata.
Eu coloco na prata com convicção. Bora. Com convicção. No fim das Lembra contas, a gente vai até que acabar mudando. Nelson, lembra? Você brincou na cena e falou assim: a torcida do Flamengo vai engolir a do Palmeiras, que eles vão chegar lá, não sei o que hora que chegou, você falou assim: porra, vocês, hein? Tiveram tudo lá e não conseguiram falar. Então vai, prata. Põe prata no Flamengo. Pode ser que a gente depois refaça pra gente não apanhar muito na rua. Começar já falando da polêmica do dia, é isso mesmo, informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive vários sócios me procuraram para dizer, fiquei sabendo por você, tá? Informação boa, dependendo do ponto de vista, para mim boa como jornalista, obviamente, mas eu particularmente eu não gostei dessa decisão, vou dar minha opinião, mas antes vamos informar. Qual é a informação? Novidade, eu publiquei exatamente assim no Twitter durante o SBT Sport Rio, programa que eu faço de segunda a sexta lá no SBT. Novidade no Flamengo para aquisição de ingresso. Os sócios proprietários, ou seja, os sócios da Gávea, tá? Da sede da Gávea, adimplentes do clube terão prioridade na compra de ingresso. O comunicado foi enviado hoje aos sócios. O comunicado curto diz o seguinte: rubro-negro, a partir do dia 2 de julho, ou seja, hoje é dia 2 de julho, os sócios proprietários adimplentes do clube terão prioridade na compra de ingresso para os jogos da equipe profissional do Flamengo no Maracanã. A compra poderá ser realizada no mesmo momento em que ocorre a primeira abertura de vendas para os sócios torcedores. Além da prioridade, os sócios proprietários também terão direito ao desconto de meia entrada. Vou dar continuidade aqui, porque o Flamengo encerrou a preparação para pegar o Atlético Mineiro, treino pela manhã. Nesse momento eles estão viajando para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo, nessa quarta, 9h30 da noite. A boa notícia, Igor Jesus treinando com bola normalmente. A tendência é que ele fique à disposição no sábado contra o Cuiabá, querendo ou não, é um reforço caseiro nesse momento aí que o Flamengo está tendo muitos desfalques. Pulgar, como nós falamos no último vídeo, chegou ao Rio de Janeiro, nessa manhã se reapresentou normalmente, inclusive num determinado momento treinou como titular, já a gente vai falar qual time o Tite esboçou, podendo ter novidades ou até mesmo jogadores titulares poupados. Cebolinha continua como desfalque. Vamos logo para a escalação, porque é o seguinte, o Tite ele pode poupar 2 titulares, pelo menos foi o que ele mostrou na atividade dessa terça-feira: Gerson e Pedro, como eu falei aí, dei spoiler no começo do vídeo. Porque no primeiro momento ele botou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan como primeiro volante, Pulgar ao lado dele como segundo volante e Gerson sendo o homem responsável pela armação das jogadas. Depois, aí Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Depois ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, ou seja, o Lohan, que vinha sendo como titular, nem nesse momento entrou como provável titular. E o Pedro, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, porque o Gabigol segue fora da lista de relacionados por decisão do Departamento de Futebol do Flamengo, que está, entre aspas, ajudando o empresário dele na busca por um novo clube, como o próprio empresário disse que está fazendo. E aí o time ficou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, e no lugar do Pulgar quem entrou também foi o Léo Ortiz, ou seja, o Pulgar pode não ser titular, o Léo Ortiz pode ser titular ao lado do Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então existe essa dúvida, ou seja, o Tite ele tem essas 3 dúvidas aí para o jogo dessa quarta-feira e ele vai bater o martelo em uma reunião com a comissão técnica lá em Belo Horizonte. E por falar em Pedro, galera, ele fechou o melhor primeiro semestre dele da carreira, é isso mesmo, levantamento que o GE.com fez aqui. Nesse primeiro semestre, ou seja, até o dia 30 de junho, foram 32 participações diretas em gols em 34 jogos. Quase uma por partida, uma participação por partida. É absurdo o desempenho do Pedro. Na temporada até aqui são 26 gols, botando os 2 gols nos amistosos no começo da temporada contra o Philadelphia Union e o Orlando City, lá nos Estados Unidos, e 6 assistências do camisa 9 rubro-negro, superando o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023. O levantamento do GE, vamos lá, primeiro semestre de 2024, 32 participações, 26 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2023, 29 participações, sendo 25 gols e 4 assistências.
Segundo semestre de 2022, 27 participações, sendo 21 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2018, lá no Fluminense, tá? 21 participações, sendo 14 gols e 7 assistências. E aí em 2020, fechando o top 5 aí, o segundo semestre de 2020, no Flamengo já 19 participações, sendo 18 gols e 1 assistência. Então, números absurdos do atacante Pedro, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. Acho que no Campeonato Brasileiro eu votaria no Gerson para dar uma moral a ele, mas, enfim, independentemente disso, o Pedro vem fazendo algo que é assustador. Para a gente fechar o assunto Gabigol, Palmeiras iniciou negociação para tentar a contratação desse jogador e o Cruzeiro falou de maneira oficial sobre o Gabigol. Vamos falar primeiro sobre o Cruzeiro. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, falou sobre Gabigol, sobre possível contratação de Gabigol. Abre aspas. Esse ano não iremos fazer mais contratações. Gabigol é jogador que dispensa comentários, mas tem duas coisas. Não temos caixa para comprar e também não está nos nossos planos nesse momento. Encerramos as contratações. Fecha aspas. Um comentário sobre isso. Acho o seguinte, é óbvio que ele está falando isso porque o Flamengo disse publicamente que exige uma compensação financeira. Como é que você vai dar uma compensação financeira por um jogador que daqui a 4, 5 meses fica livre no mercado e ainda tem um julgamento? Eu sempre falei isso para vocês. O Cruzeiro aguarda o julgamento. Depois que tiver o julgamento, se ele for absolvido, aí eu acho que o Flamengo, que o Cruzeiro vai negociar diretamente com o jogador e com o empresário para poder assinar um pré-contrato. Sobre o Palmeiras, Palmeiras iniciou contatos para o Gabigol e não descarta aguardar atacante do Flamengo até janeiro. Segundo o GE, Verdão estuda cenários e abre conversas após atacante entrar em período permitido para assinatura de pré-contrato com outros clubes. O negócio nessa janela precisaria de compensação financeira, como eu já falei para vocês aqui. Eu penso o seguinte, isso é opinião, não é informação. Acho que nenhum clube vai aceitar pagar ao Flamengo. E outra, teria que negociar. Supondo, o Palmeiras chega lá e oferece 1 milhão de euros ao Flamengo para poder liberar o Gabigol. Quem garante que o Flamengo vai liberar? Eu acho que não. O Flamengo vai fazer uma contraproposta. Teria que negociar com o Flamengo. Nossa, uma dor de cabeça danada. É melhor esperar o jogador ficar livre, você negocia com o jogador para assinar o pré-contrato e você contrata esse jogador de maneira oficial a partir de janeiro do ano que vem. O que há de certo é, no Flamengo o Gabigol não fica. Fim de ciclo. Infelizmente, fim de uma maneira que eu não queria como um torcedor do Flamengo. O Gabigol é ídolo, acho que nada vai apagar o que ele fez com a camisa do Flamengo, mas a forma como ele está saindo do Flamengo é algo de se lamentar. A verdade é essa, porque eu queria de uma outra maneira, saindo pela porta da frente, mas eu acho que ele vai sair pela porta dos fundos. Beleza, galera? Pessoal, chegou informações aí, né? Tá definido, né? Gabigol não fica no Flamengo. Vai sair do Flamengo, vai deixar o Flamengo, né? O dono do Cruzeiro deu entrevista, disse que esse ano não vai contratar mais jogadores, o elenco está fechado, vai ser esse elenco. Geralmente quando você escuta isso de uma boca de um presidente, é porque o presidente ainda pretende fazer algumas contratações. E o Palmeiras teria iniciado, né, negociações com o Gabigol, né? Tem que aguardar para ver o desfecho, né? Uma coisa é certa, né? O Flamengo já tem que ir no mercado atrás de um substituto para Pedro. Inclusive, Pedro pode ser poupado no jogo de logo mais aí, né? Pedro e Gerson. Dois principais jogadores do Flamengo. O Flamengo pode poupar nesse jogo do Atlético Mineiro. E eu não pouparia, né? Pouparia contra o Cuiabá em casa, né? Seria mais tranquilo, né? Entre aspas, né? Até no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, pessoal. É jogo difícil, tanto em casa como fora, né? Aí o que é que acontece? Sai Gerson, entra Vitor Hugo, sai Pedro, entra Carlinhos. Principalmente na saída de Pedro e entra Carlinhos, né? A perca é grande, né, pessoal? A perca é grande. Por isso que o Flamengo tem que ir no mercado, tem que ir atrás de um atacante. Mas um atacante de peso, né? Que faça sombra a Pedro, né? Que não deixe ele se incomodar, né? Uma coisa é você ter no Gabigol no elenco, na reserva. Outra coisa é você ter Carlinhos na reserva, né?
tanto o titular vai se incomodar, ficar tanto incomodado, né? Ele sabe que jogando 2, 3 jogos ruins, vai continuar sendo titular. Fazendo uma partida mal, o treinador vai custar tirar para botar o outro. Quando você tem um jogador à altura no banco, o jogador que tá jogando de titular sabe que qualquer brechinha é um cara ali doido pelo seu canto. Então, eu acho que o Flamengo tem que ir no mercado urgente, à procura de um atacante. A situação do Gabigol, infelizmente, é essa. Não fica mais no Flamengo. Não sei se vai vir clube fazer ofertas por tirar Gabigol logo agora, né? Esse mês, a partir do dia 10. Não sei se o Palmeiras vai vir, se o Cruzeiro vai vir. Talvez será mais fácil segurar até dezembro, né? Até porque ainda tem um julgamento em andamento, né? Isso pode dificultar um pouco as negociações. Uma coisa é certa, saindo pelas portas do fundo. Ele poderia muito bem ter aceitado um ano de contrato. O jogador ganha 2 milhões, ia ganhar 3, né? 3 milhões de reais, Gabigol ia ganhar, né? Ia ter aumento de 50% de salário. Ia aumento mais de 1 milhão, ia ser 3 milhões. Ele não quer. Eu acho principalmente seu empresário não quis, não entrou no acordo. Gabigol tá deixando o clube. Felizmente, não tem o que fazer, né? E torcer, né, para o Flamengo encontrar o mais rápido possível um atacante à altura, né? Sobre o início do vídeo aí, pessoal, sobre a torcida do Flamengo, se é fanática, se não é. Eu acho que não tem uma torcida mais fanática no planeta, né? Nem no Brasil. Eu acho que isso aí não tem nem condições, né? É a torcida que lota estádio, todo jogo tá lá. Porque às vezes a mídia leva a questão de fanático só de não criticar, só de estar gritando os 90 minutos, só apoiando. Isso aí não quer dizer que é fanático, pessoal. Fanático é você ir para Tóquio, a torcida comparecer em peso. É para ir para um jogo do Liverpool, né? Comparecer em peso. Jogo final de Libertadores, comparecer em peso. A despedida do time para viajar para a final de Libertadores e para o Mundial. Fazer a maior festa no Rio, parar o Rio de Janeiro. Isso aí é fanatismo. Mas não só ir para um estádio e gritar do início ao fim. Principalmente só quando joga na sua casa, né? Isso aí só acontece com o Corinthians só quando ele joga na casa do Corinthians. Jogou, se ele jogar em outro estado, já era. Pois a torcida do Flamengo é fanática assim, né? É a maior torcida do mundo, né? Torcida mais fanática, mais apaixonada. Claro, se você quer vir jogar no Flamengo, como eu falei no vídeo anterior, né? Você quer vir jogar no Flamengo, você sabe, né? A responsabilidade que vai ter. Quando você entra em campo, a torcida não quer saber se você tem 16 anos, 17 anos, 18 anos. Vai ser cobrado do mesmo jeito, pessoal. Se você não quer essa cobrança, amigo, então procura o time. Procura o Vasco, procura o Botafogo, procura o Fluminense, né? O Flamengo é assim. Errou, a torcida cobra. Errou, a torcida cobra. Claro, vai ter ocasiões que acho que tem pesos e pesos, né? Vai ter momentos, mas principalmente falando sobre aquele momento de Lohan. Ele não estava conseguindo acertar um passe de 2 metros. Vinha errando tudo que fazia. Então a torcida já deu um alerta para ele se ligar. Talvez ele estivesse displicente, né? Com aquela sonolência, né? Então a torcida, quando ele pegou na bola, começou a vaiar para ele se ligar. Ele se alertar. Pra ele entrar no jogo. E vendo isso aí, já tirou no intervalo. Eu acho que já foi até melhor para ele. Talvez no próximo jogo que ele entrar, já entre mais alerta. Então é isso, nação flamenguista. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.